Agora, dando sequência às apresentações da manhã, nós vamos ter mais 2 apresentações. A primeira vai ser com o pesquisador Carlos Pérez. Ele vai falar um pouco casos científicos do uso de nanofoco, provavelmente para fluorescência de raio-x e absorção de raio-x. Na sequência, vem o Carlos Sato, que vai falar sobre tachography, que é uma técnica nova, que não é possível ainda ser feita no LNLS, mas ele vai falar da experiência dele ter trabalhado num outro laboratório fora do Brasil, que vai poder ser feito nos cílios. Tá bom? Então, Carlos, agora é com você. Obrigado, Cris, pela apresentação. Aqui. Então, bom dia a todos. Bom, vejo que todo mundo está empolgado, né, com a escola, isso é bom, né? Então, eu vou pegar um pouquinho de tempo que Sato me pediu para dar um overview, né, rápido, digamos, de lo que são as técnicas usando o nanofoco e alguns casos, né, que vão estar limitados à parte de fluorescência, difração e algumas coisas também, digamos, de imagem por coerência, né? Difração por coerência. Então, rapidamente, no certo, vocês já... Uma primeira pergunta que vocês se devem fazer é o que é um nanofoco, né? Então, todo mundo diz, o que é esse negócio de nanofoco? Bom, uma definição trivial, né? É que é um feixe de fótons, né? Cujas dimensões estão na faixa dos nanômetros, né? Ou seja, esse é o objetivo, digamos, de usar e ter um nanofoco. Isso vocês já, na parte de ótica de raio-x, nas aulas já viram bastante, né? Principalmente, no certo, o que corresponde aos principais requisitos, né, para dispor de um nanofoco. Então, primeiramente, para eu ter um nanofoco, né, eu preciso condensar um fluxo de fóton bem alto, né, em uma região nanométrica, porque isso é o que me interessa para ver informações, obter informações, ou ser sensível, né, a diferentes detalhes, né, que a amostra apresenta nesse nível nanométrico e, por lo tanto, o primeiro que eu preciso, certo, é uma fonte de alto brilho, né, como no caso do síncrotron. Vocês já viram esse conceito de brilho, né, que tem que ver com o número de fótons que a gente tem por milímetro quadrado da fonte, por divergência da fonte, né, e numa largura de banda determinada. Então, tendo como base uma fonte de alto brilho, né, então o próximo passo é eu preciso ter também um sistema óptico, né, que faça essa focalização ou condensação. Esse sistema óptico pode ser focalizante ou eventualmente algum outro tipo de elemento óptico que produza a condensação desse feixe, né, na região bem pequena do espaço. Vocês já viram na aula, né? Acho que é o caso do hélio, na aula de hélio, na óptica de raio-x e linhas de luz, né? Todo o que se refere ao uso de sistemas ópticos. E, obviamente, como nós estamos falando, digamos, de nanômetros, né? Uma coisa que é importante é a gente ter uma estação experimental onde tenha uma estabilidade mecânica e térmica de longa duração. Ou seja, se eu preciso fazer um experimento que dure uma série de horas, né, número X de horas, então não tem como eu não tenho como fazer esse experimento se eu não garanto, né, estabilidade mecânica e térmica dentro de meu cabana experimental. E isso, obviamente, é um grande desafio da engenharia, que é o que o laboratório faz hoje, né, para conseguir, né, essa tão aumentada estabilidade mecânica e térmica. Então, tendo isso em mente, então agora o próximo passo seria para que serve um nanofoco, né? Então, bom, uma coisa meio óbvia, né? Sondar materiais complexos, heterogêneos ou amostras que são pequenas, né?
sempre numa escala a nível nanométrico, ou seja, me interessa minha amostra é muito pequenininha, né, e eu preciso obter informações importantes dessa amostra que são essenciais, né, então preciso ter um feixe muito pequenininho. Eu posso começar com feixe micrométrico, mas se fosse nanométrico melhor. Ou posso ter uma amostra intrinsecamente que ela é bem complexa, né? Ela é heterogênea, tanto em composição como em estrutura, heteroestruturada, e eu preciso saber como obter essa informação a esse nível, na escala nanométrica, porque é importante para saber como o material se responde, né? Então, isso já, meus antecessores já, não é certo, usavam no microscópio óptico, já olhavam, né, e diziam, bom, para que coisa que for, bem pequenininha. Então, já eles se interessavam em saber o que está acontecendo lá embaixo, né? Então, para isso, no certo, nós temos uma série de técnicas, né, que vão ser utilizadas, no certo, no Sirius. Obviamente que nós temos sempre as versões, no certo, de espectroscopia de absorção, fluorescência, difração, já são tradicionais que são utilizadas em todo o ciclo, inclusive aqui no LS. E, obviamente, no certo, a ideia é você levar essas técnicas, no certo, ao nível nanométrico, né? Ou seja, o que muda aí é o tamanho ou a região de análise que eu estou fazendo esse tipo de estudo. E técnicas novas, né, mais avançadas, que precisam de uma coisa muito especial, né, que é a coerência do feixe, que são as imagem por difração coerente, né, que tem diferentes tipos, digamos, de metodologia, nas quais o SATO, né, vai se focalizar um pouco mais em alguma delas, né, taicógrafo principalmente. Então, dentro dessas técnicas, nós temos técnicas de imageamento, não é certo? Ou seja, nós vamos utilizar esse feixe nanométrico para, basicamente, fazer estudos de regiões específicas. Então, a gente pretende imagiar, né, essa região, né, para poder obter informações estruturais, né, e químicas, né. Então, nós temos diferentes tipos de métodos, né, métodos diretos, né. Aqui coloquei em inglês, porque, na verdade, esses nomes em português, não, mas depois vocês vão achar mais fácil, né, ou seja, imaginamento por projeção, microscopia no campo completo, né, e microscopia de scanning, e métodos indiretos, né, que usam a radiação coerente, e que basicamente não tem uma informação direta da imagem, senão que eu tenho que passar por um processo de análise para obter uma informação sobre a imagem desse objeto, né. Então, aí, por exemplo, alguns arranjos, no certo, de microscopia de raio-x, né, aí nós teremos, por exemplo, a parte de microscopia de projeção, onde você pode focalizar o feixe em algum ponto, mas coloca a tua amostra fora do foco, né? E você vê, né, essa imagem, digamos, de teu objeto. O que se chama de microscopia por transmissão, não é certo? Na qual você condensa, né, teu feixe com algum elemento óptico para que cobra dentro do teu campo, não é certo, visual de tua amostra, e posteriormente se usa alguma outra lente para magnificar, não é certo, na região do detetor essa informação. Isso aqui, não é certo, não requer nenhum tipo de scanning da amostra, nenhuma varredura, né? É diretamente por isso que a gente fala de full fill, né? Agora, quando eu focalizo em minha amostra, né? Então eu tenho um feixe muito pequenininho, e aí sim me interessa justamente fazer uma análise em diferentes posições de minha amostra, e, portanto, preciso fazer um scanning, né? Como poderiam ser, por exemplo, agora a versão de essa amostra, mas com minha amostra no foco, né? Onde tenho agora o Scanning Transmission Microscope, né? Ou, eventualmente, uma microsonda de fluorescência raio-x, como é utilizado, né? Ou seja, neste caso, observo aqui a transmissão, né? A informação, e aqui observo a fluorescência emitida por minha amostra. Bom, como vocês veem, certo, se uno dá uma olhada nas linhas de luz e nanofoco ao redor do mundo, são várias, algumas delas já, na verdade, existiam
são mais antigas no sentido de que elas, algumas fizeram uma atualização para um sistema utilizando o nanofoco, né? Já existiam essas linhas, não é certo, mas com feixes micrométricos, né? Em fontes de luz síncrotron de terceira geração, outras que estão surgindo atualmente em anéis, não é certo, como no caso do Soleil, no nanoscópio, no ProHeaven 2, né? A linha de nanofoco. Mas uma coisa que queria ressaltar com essa aqui, não é certo, que essas são construídas em máquinas que ainda são máquinas de tecnologia antiga, né? Nossa máquina, né, é comparável com uma máquina como o Max 4, né, que é uma máquina com tecnologia nova, na qual o brilho vai ser bem mais alto, portanto, não é certo, a obtenção de um feixe nanométrico ou a capacidade que não vai ter, que corresponde ao fluxo de fóton, o brilho, vai ser bem mais alta que essas linhas de luz que hoje existem, não é certo, em outros síncrotrons do mundo. Bom, algumas coisas que eu queria mostrar rapidamente, não é certo? Algum tipo de aplicações que a gente pode utilizar, na qual eles requerem um nanofoco, né? Às vezes, né, você precisa ter um foco que não seja tão muito pequenininho, né? Precisa talvez ter uma faixa, né, até chegar a alguns microns, né, para você poder obter alguma informação a nível nanométrico também, né? Então, isso é um pouco variado, mas por exemplo, eu tratei de selecionar alguns trabalhos na qual são trabalhos relativamente recentes, né, mas interessantes, né, que possam servir como exemplo para vocês entenderem, por exemplo, que tipo de estudos são feitos, né, e que tipo de informação podem ser obtidas. Não vou entrar muito em detalhes em cada um deles, mas eu tenho as referências aqui. Depois, não é certo, quem quiser, né, pode pegar essas referências e ler o trabalho inteiro para você ver todos os detalhes. Então vamos primeiramente começar com o primeiro caso, não é certo, na qual se usa uma técnica conhecida como fluorescência em 3D, não é certo, o que é fluorescência tomografia computarizada, ou seja, tomografia computarizada usando, né, a sensibilidade de fluorescência. Então, esse é o caso, digamos, de um trabalho de um grupo de pessoas da Austrália, né? Esse é o trabalho que foi publicado em 2010, na qual o interesse deles, não é certo, é o estudo e análise de metais, não é certo, nessas diatomáceas, né? Diatomáceas são pequenos micro-organismos, né? Particularmente essa Cyclotella menengiana, né? É um tipo, digamos, de diatomécia, né? Aqui tem por exemplo, uma imagem de microscópio eletrônico onde permite ver o tamanho. Aqui essa barra são 10 microns, né? Assim que deve ter por volta de algumas dezenas de microns de tamanho. Mas o interessante nesse trabalho é que, utilizando essa técnica de tomografia por fluorescência, a gente pode pegar uma amostra, né, botar um feixe nanométrico, né, neste caso, para eu poder ver a distribuição de elementos presentes dentro desse material, preciso um feixe, no certo, bem menor que o tamanho da minha amostra. Nesse caso, estou aqui usando, nesse caso, um feixe de 400 nanômetros, através de a informação que eu obtenho tanto da fluorescência dos elementos que saem da minha amostra, como a informação da transmissão, eu posso fazer uma reconstrução, não é certo, em 3D desses elementos que são observados, né? Aqui não se observa muito claramente, não é certo, na transparência, mas aqui vocês podem ver, por exemplo, que tanto potássio, cálcio, como outro elemento que não lembro, eu acho que fósforo, potássio e cálcio, eles estão presentes dentro desse material, né? Sendo que os outros elementos estão presentes em regiões na parte externa da carcaça desse material. Então,
aqui se faz somente se fundem todas as imagens para poder ver exatamente onde estão os elementos. Mas essa é uma informação em 3D associada a los elementos presentes, né? Que eventualmente seguem alguma certa estrutura, mas eventualmente poderia fazer aí também poderia fazer uma tomografia convencional, né? Para observar também como é a estrutura desse material, né? Neste caso não era necessário porque já tinha uma informação sobre a parte de microscopia eletrônica, né? Mas o que é interessante aqui, não é certo, é saber os elementos presentes nesse material, como se distribuem, porque como essas diatomáceas, né, elas fazem parte, digamos, da cadeia de alimentação, digamos, dos peixes que existem, não é certo, no mar, nas lagoas. Então, obviamente que a presença desses elementos é importante para saber, não é certo, qual é o efeito acumulativo desses elementos quando você depois, o ser humano se alimenta com um animal, ou, enfim, com um peixe, né, que se alimentou, né, com essas partes que seriam como se fossem plâncton, né? Obviamente que também é importante saber esses elementos para saber como eles se comportam biologicamente, né? Também. Outro exemplo que foi interessante na literatura, feito recentemente, né? Esto na área, digamos, de ciências materiais, ¿no es cierto? Es el estudio, digamos, de nanofios, ¿no? Donde o foco desse trabalho era o estudo, digamos, das tensões, né? Tanto a tensão como os defeitos que existem nesses nanofios. Só para vocês terem uma ideia, não é certo? Os nanofios são bem pequenininhos, né? Tem de ordem de 430 nanômetros e a altura um pouco maior, né? Mas se eu vejo acá, essa é uma simulação de onde as tensões estão presentes. Praticamente estão na região da interface, né? Então, todos esses nanofios, eles têm tensões. Por quê? Por o fato de que eles têm uma estrutura core shell. Então, essa estrutura core shell, né, cria, né, defeitos dentro desse material e faz com que essas tensões apareçam nesses materiais, mesmo que são pequenininhos, né? Eles têm alguns centos de nanômetros. Então, aí justamente vem o uso, digamos, de o feixe de luz síncrotron e um nanofoco, né, para poder estudar. Como que eu faço para estudar essas mostras que são muito pequenas individualmente, né? Porque muitas vezes eu tenho isso, né, em um material, mas como que eu faço para poder individualizar e poder estudar essas tensões em um nanofio só? Só para lembrar que esses nanofios estão presentes em transitores de alta velocidade, em celulares solar, em LED, ou seja, estão presentes na vida da gente, né, o tempo todo. E, então, a estrutura deles, né, é muito importante para entender e para desenvolver cada vez materiais mais eficientes, né? Então, nesse caso, no certo, foi usado um feixe da ordem de 100 nanômetros por 80 nanômetros, né? Esses nanofios foram colocados, no certo, em um substrato, né? Eles parecem uma floresta, digamos, de nanofios. Focalizando esse feixe, observando, no certo, a difração, né, que tem desses nanofios, né? Eu coleto essa informação, no certo, num detector de CCD, os espectros de difração, e através de a informação que eu obtenho sobre os diferentes picos de Bragg, né, em minha detector CCD, eu posso separar, no certo, o que provém da parte de intensidades e da parte de tensões em diferentes direções, tanto na direção axial como na direção radial, né, de as tensões que estão presentes. E aqui para vocês veem, no certo, tanto para a parte interna, digamos,
do nanofio, como la parte da carcaça, né? Ou seja, as tensões, posso obter as tensões em as duas regiões, né? Então, isso é interessante, não é certo, porque aí permite realmente poder construir dispositivos mais eficientes, melhores, né? Estudando essas tensões. E não poderia ser feito esse tipo de análise se usasse um feixe muito grande, né? Ou seja, eu preciso não ter um feixe nanoscópico para poder observar essas informações. Então, o que uno faz é escanear essa amostra, não é certo, através, digamos, ao longo do feixe, né? Transversal ao feixe, né? Outras técnicas, por exemplo, no caso da microscopia eletrônica, por exemplo, eu precisaria de eventualmente fazer mais fina a minha amostra, né? Porque não consigo ver elétrons em mais de 200 nanômetros, por exemplo, e esses fios têm aqui da ordem de 430 nanômetros, né? Então, isso é um pouco desse, bom, quando eu tenho que optar por decidir, eu quero estudar isso, quero entender isso, esse tipo de problema, como que eu faço? O síncroton me vai servir, o nanofoco me vai servir, né? Então, esse é um exemplo de como poderia, como devo escolher, né? A opção de técnicas que eu tenho para poder obter alguma informação. Isso. Uhum. Exato. Uhum. Isso. Isso. E aí vou observando todas as informações, não é certo, nos picos de Bragg que aparecem no meu detetor, né? E depois eu seleciono, né? Eu faço uma série de varreduras, não é certo, com minha amostra, né? E vou obtendo uma série de picos de Bragg. E depois eu posso, nesses picos de Bragg, né? Vou e seleciono alguns picos que me interessam, que estão associados, né? Enfim, a região, digamos, da parte central do nanofio, ou a parte mais externa do nanofio, e eu posso ir criando esses mapas, não é certo, de tensões através dessa informação. Na verdade, as tensões, não é certo, eles criam as tensões e as composições, eles criam regiões específicas nesse material que eu posso interpretar em difração como regiões que têm diferentes parâmetros de rede, tá certo? Então, quando eu tenho essa hipótese, então, o primeiro que eu penso, bom, eu posso mapear, né, essas regiões de parâmetros de rede diferentes através de usar um feixe nanoscópico, tá certo? Então, vamos mudar um pouquinho de área, né, agora para a área de legado cultural, por isso eu peguei um pouco de exemplos, não é certo, bem variados, não é certo, que eu não sei se tem gente que de pronto estuda, né, materiais do legado cultural, mas, por exemplo, esse é um caso de um trabalho, né, onde os autores têm interesses em saber o que acontece, né, nas obras, digamos, as pinturas de Van Gogh, e porque eles observaram, digamos, em realidade, eles pretendem saber se existe algum tipo de deterioro desse material, que é um legado cultural que é muito caro, né? Então, como que entra o síncrotron, por exemplo, nesse caso? Bom, então eu não posso. Primeiro, é difícil você tirar uma pintura, digamos, do museu, né? Às vezes, não é certo, se consegue com muitas restrições. Para outras vezes, uno tem um pedacinho pequenininho, não é certo, né? Que na verdade é suficiente para eu poder fazer essa análise. Ou posso levar a tinta, mas não posso deteriorar ela inteira, porque se eu colocar um feixe que me deteriora a minha amostra, eu levo a tinta, supongamos que levamos, não é certo, um síncroton. Então, nesse caso, não é certo, o foco de estudo desse trabalho é avaliar esse conteúdo de lo que se chama o amarelo de cromo, né, que tem dois tipos, não é certo, tanto
o cromo 4 com chumbo, né, que se chama Light Phi, e outro que é sensível à luz, né, que o enxofre entra em jogo aí. Então, o que eles fizeram, então, é levaram essa tinta, né, aquilo que estou mostrando é uma imagem, essa é uma foto, essa é uma imagem por fluorescência, mas é uma macro XRF, porque é tão grande isso, né, que não precisa ser um feixe micrométrico, nanométrico, né? Então, você faz uma imagem para saber que elementos estão presentes nesse material. Aqui se faz algumas continhas, né, para só fazer tirar algumas informações específicas, digamos, na imagem de alguns que pode dar elucidar alguma informação importante. E aqui há algumas regiões onde foram feitas outras análises, nesse caso do micro-Raman, no micro-FTIR também, né, para poder obter informações sobre os níveis rotacionais, assim, compostos orgânicos presentes nesse material. Normalmente se usam muitas técnicas para esse tipo e o mais importante, não destrutivas, né, porque se eu vou usar uma técnica destrutiva, já era, né. Então, o paper é bastante extenso, né, mas só queria reforçar a região onde eles pegaram um pedacinho, não é certo, da parte amarela, não é certo, estou falando isso, tem a escala de 25 microns aqui, né, então bem pequenininha, né, e eles fizeram um mapping por fluorescência para observar que elementos estão presentes, e depois, não é certo, fizeram a especiação, digamos, de cromo, e isso é uma imagem, né, da especiação, ou seja, que significa agora não somente de onde está, sino que tipo de cromo eu tenho em meu material, sim, não é certo, destruir meu material, né? Então eu posso saber o grau de deterioro que está acontecendo, porque justamente como há um composto aqui que é sensível, não é certo, à luz, então no tempo essa pintura pode ir deteriorando. Então aqui, não é certo, é um exemplo de como as técnicas, não é certo, micro, nanoanalíticas, digamos, usando o síncrotron, pode nos dar, né, uma informação importante para usar que para materiais tão valiosos como isso, simplesmente com uma pequena quantidade desse material, ou uma região muito pequena desse material, né? Isso. Bom, aqui vou tocar um pouquinho alguns temas um pouco mais rápido, já vou encerrar esses exemplos. Tratei, como falei para vocês, tomar um exemplo em cada área com alguma técnica específica, que é a que mais se representa esse tipo de trabalho que foi feito. Esse é um trabalho, digamos, de 2013, né, onde aqui os pesquisadores têm interesse em saber o que está acontecendo com algumas certas inclusões cristalinas que estão embebidas dentro, digamos, dos talhos de trigo, né? E vocês sabem, digamos, que o trigo, enfim, é utilizado como um biocombustível. Então, qualquer informação importante que seja obtida desses materiais vai ser importante para a hora de eu produzir, não é certo, esse material, né? Então, o primeiro que eles fizeram, não é certo, pegaram um talho desse trigo, fizeram, não é certo, acá se usaram várias linhas, né? Particularmente, não é certo, não usaram um feixe tão nanométrico, mas porque na verdade o fluxo de fóton baixo para eles, né? Mas fizeram primeiramente um estudo por espalhamento de raio-x para observar algumas estruturas presentes nesse talho, né? Eles observaram algumas estruturas, então depois passaram a fazer uma fluorescência com maior resolução, observando alguns elementos presentes, né? Eles aqui detectaram que tinham oxalato de cálcio, né, nesse material. Oxalato de cálcio são, né, estruturas cristalinas, não é certo, que são fabricadas por las plantas, né? Mas observaram em alguns lugares que não podiam indexar, né, algumas informações que em princípio podiam ser observadas, não é certo, fazendo um mapping, por exemplo, a presença de silício e algumas estruturas que poderiam estar presentes lá. Então eles pegaram esse material, fizeram, não é certo, BRAC-CDI, né, ou seja,
pegaram esse material bom, nos ideais já o próprio certo Sato vai conversar a respeito sobre isso, não é certo? Mas já vocês já viram bastante, não é certo? Isso usando feixe coerente, né? Uma imagem por difração, mas na condição de Bragg, né? E puderam fazer diferentes imagens, né? Nessas regiões específicas onde existiam dúvidas a respeito sobre que estrutura teriam essas inclusões, e conseguiram, através dessa medida, reconstruir, não é certo, a densidade eletrônica dessas estruturas que não eram visíveis, ou seja, ou não eram cristalinas, não é certo, ou eram amorfas, né? Ou se eram cristalinas, eram muito pequenininhas. Então, com um feixe, não é certo, a nível micro nanométrico, podem focar nesses cristais, e eles observaram, não é certo, que na verdade são cristais que têm uma forma diferente, ou seja, que a planta fabrica, né, uma forma esticada, né? Então isso fazia com que uma técnica convencional como o Sachs não pudesse observar isso, que precisa ver coisas mais cristalinas, e esses cristais tinham deformações e uma série de outras internas, locais, né, que faziam com que não sejam visíveis com técnicas mais convencionais, né? Então, aí um exemplo de como o sincrotrão entra, certo, para poder ver microcristais, ou seja, que eu preciso tirar informação sobre pequenos cristais, né? Provavelmente vocês já viram alguma coisa a respeito também antes, né? Durante a escola. Bom, somente resumindo, bom, as aplicações são várias, né? Ou seja, eu comentei algumas a respeito sobre pegando exemplos de outros síncrotrons, são coisas que ainda a gente não consegue fazer de forma eficiente, né? Mas que um Sirius a gente vai conseguir fazê-lo sem problema nenhum. Obviamente que sempre são coisas que são complexas, e a pré-caracterização e saber preparar minha amostra também é muito importante para poder obter resultados confiáveis. E, enfim, só para enumerar algumas de outras aplicações que podem ser possíveis de ser utilizadas, sempre utilizando um nanofoco e coerência, né? Ok, obrigado. Perguntas? Curiosidade? Essas imagens em 2D, 3D que você mostrou, são mais de cálcio, fósforo. É possível fazer isso também para elementos traços, tipo mercúrio, cádmio, que normalmente tem concentrações bem mais baixas no ambiente? Claro, claro. Eu não falei nada sobre elementos traços, né? Gostaria de tocar esse tema no final, digamos, eu vou ter na sexta-feira, né? Uma aula, uma apresentação onde eu vou comentar um pouquinho mais sobre elementos traços, mas em princípio eu não comentei a respeito sobre que concentrações são mesmo, mas normalmente alguns são concentrações, se uno pensa na amostra que é muito pequenininha, nós sabemos que concentrações traços são massa por massa desse elemento por massa total, né? Quanto menor é minha amostra, sempre estou falando de massas muito pouquinha massa, né? Mas obviamente estou falando sempre de coisas que são majoritárias, minoritárias, né? Na maior parte desses casos que eu observei aqui. Mas sim existe também a possibilidade de você fazer esse tipo de análise de elementos com concentrações mais baixas, justamente pelo fato de que a densidade de fluxo é tão alta que você tem que ser sensível para elementos a esse nível. É uma boa pergunta, porque isso, no certo, o síncrotron responde muito melhor, né, que qualquer outra técnica. Inclusive especiação. Inclusive especiação. Obrigado. Uma outra pergunta? Ai, um cantinho. Isso tá ruim aqui.
Carlos, no final você citou nas aplicações o uso para catalisadores e testes in situ. Uhum. Eu posso fazer então essa difração no meio líquido, por exemplo, no eletrólito? Poderia ser feito, ou seja, não é uma coisa fácil de ser feita, né? Aqui temos um especialista, né, a Meli, né, que por exemplo trabalha nessa área, né, e que são coisas que podem ser feitas no síncrotron, né, a esse nível nanométrico, né? Essa é a ideia de você poder, como você tem um feixe nanométrico, né, com uma densidade de fluxo muito alta, então os tempos de meia são curtos e, portanto, você pode fazer uma cinética, né, um estudo de cinética de que está acontecendo. Tudo vai depender da escala de tempos, né, que você tem interesse em trabalhar. Normalmente são escalas, bom, depende, né, alguns são em escala de alguns milissegundos, né, onde você precisa obter essa informação, né, mas não é impossível, ou seja, é uma coisa que vai ser possível de ser feito. Aliás, que sim, Cristiane também é uma especialista em catalisadores também, assim que as perguntas... Ai, peraí que eu já perdi. Bom dia. Bom dia. Em termos de aparatos ópticos, qual a diferença para você obter o nanofoco do foco convencional? Desculpa, não entendi a pergunta. Em termos de aparatos ópticos, né? A parte instrumental, qual que é a diferença para você obter esse nanofoco do foco convencional? Instrumentação. Isso. Claro. Então, vocês tiveram na aula de ótica, de raio-x, de linhas de luz, né? Aí o Hélio vai ter explicado, né, como que são essas óticas. Ou seja, basicamente a ótica, são muitos tipos de ótica que não tem para criar esse nanofoco, né? Vamos lá, né? Eu acho que se tem... Tá pequenininho, tá, né? Isso, aqui tem uma tabelinha aqui, por exemplo. Como essas são, como falei para vocês, são linhas mais antigas, mas mesmo assim, por exemplo, aqui mostra que tipo de elemento óptico utilizado, né? Por exemplo, sistemas de Kickpa tribais, aquelas Fresnelson plates, né? Que vocês devem ter visto, né? Ou seja, multilayer Lago lens e Kinoform optics. Tem uma variedade enorme, digamos, de óticas, dependendo do tipo, tanto óptica refletiva, refrativa, o tipo de fenômeno, né, que você... e cada uma se adapta, né, ao tipo de exigência que uno quer, né? Umas são cromáticas, outras acromáticas, depende da energia, não depende. Basicamente, o importante, não é certo, quando você usa... Quando você vai a nível nanométrico, é que você precisa, o que eu coloquei anteriormente, muita estabilidade, né, certo? Tanto mecânica como térmica, né? Porque qualquer inestabilidade que você tenha nessa faixa, você vai levar o experimento, você vai ver o feixe aqui no momento que está lá, né? Então não vai conseguir ver porque tudo está variando, né? Estamos falando de nanômetros, né? Não estamos falando de micrômetros nem milímetros, estamos falando, então qualquer coisa, né? Afeita, e a qualidade disso, principalmente, por exemplo, os elementos ópticos de focalização, digamos, utilizando reflexão, né, em princípio, fenômeno de reflexão, elas precisam ter uma qualidade, digamos, do estado da arte, né, para produzir esses feixes nanométricos sem distorção desse feixe. Então, precisa realmente ter uma ótica de muita boa qualidade e muita estabilidade. Bom, então, pessoal, já pelo tempo, agora vamos agradecer novamente a Obrigado. apresentação do Carlos.